Ok, amigos, vamos ao estudo desse número 5, a parte de terça-feira, falando sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim. Jesus andou fazendo bem por todos os lugares onde ele havia passado. Diz a Bíblia que havia lugares, por exemplo, que não havia mais nenhum enfermo nos povoados e nas vilas e nas cidades onde Jesus havia passado, porque Jesus representava a vida, Jesus representava o bem-estar das pessoas, e onde ele passava, as pessoas iam atrás dele com toda segurança, porque ele fazia o bem. E até as crianças se aproximavam de Jesus. E a Bíblia relata que ele andou por toda parte, curando e fazendo o bem a todos. Uma ocasião, ele se dirigiu com uma multidão que o seguia na direção de uma pequena cidade, a cidade de Naim. Essa ida a Naim tirou do anonimato uma mulher viúva que nunca seria mencionada em nenhum tipo de história. Mas Jesus tornou essa mulher conhecida, porque ela tinha um clamor silencioso no coração. Perder o filho, sendo viúva, significava o anonimato total. Significava quase que uma vida de escrava. E Jesus então sabia da existência daquela mulher e foi atrás dela para encontrar-se com o cortejo fúnebre que estava vindo para o início da cidade de Naim. Podemos dizer que foi, assim, algo interessante, uma progressão e intensidade dos fatos maravilhosa. Podemos dizer que Jesus sabia o que estava fazendo. Ele havia curado o servo do centurião. O centurião disse para Jesus: o senhor não precisa ir lá. O senhor dá uma ordem, eu tenho certeza que o meu servo vai ficar curado. O jovem, o servo do centurião, estava doente. Jesus procedeu o milagre da cura. Mas o filho da viúva de Naim estava morto. E Jesus se dirigiu ali para proceder um milagre grandioso, revelar o seu poder sobre a morte. Ellen White, no livro Meditações Matinais, de 2002, na página 129, está escrito o seguinte: a ressurreição foi uma grande vitória sobre os poderes das trevas. Satanás não esperava que o corpo fosse despertado para a vida depois da morte. Havia concluído que a sentença, tu és pó e ao pó voltarás, essa sentença lhe daria poder indiscutível sobre os corpos dos que estavam mortos. Agora ele via-se despojado de sua presa, que os mortais viveriam outra vez após a morte, através da ressurreição. E as palavras dele: certamente não morrerás, cairiam por terra, porque a morte seria vencida por um poder maior, o poder da ressurreição. Pergunta número 3. Olhando para a ressurreição do filho da viúva de Naim e comparando com a ressurreição que o profeta Elias fez da mulher viúva de Sarepta, e comparando com a ressurreição do filho da viúva rica, da mulher rica, que estava na cidade onde Eliseu estava morando, comparando essas duas ressurreições, qual a diferença entre as duas? Entre a ressurreição do filho da viúva de Naim e entre a ressurreição procedida por Elias e por Eliseu. Vamos ao texto bíblico, diz o seguinte, em São Lucas 7, verso 11 a 17, e aconteceu que no dia seguinte, Jesus foi para a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que um cortejo levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e ela ia com uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. E disse ele para a mulher: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E Jesus disse para o morto: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe, dizendo: aqui está o teu filho. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu a fama de Jesus por toda a Judéia e por todas as terras circunvizinhas. Pergunta: qual a diferença entre a ressurreição do filho da viúva de Naim e da ressurreição que Elias fez do menino e que Eliseu fez também do menino?
Resposta nas duas ressurreições, feitas por Elias e Eliseu. As mães clamaram pelo milagre. A viúva de Sarepta disse para Elias: por favor, Senhor, eu clamo que o Senhor, por favor, faça alguma coisa. A mulher rica disse para Eliseu: eu não te deixarei enquanto você não for comigo, porque o menino está deitado na tua cama, está morto. E então assim, tanto Elias como Eliseu foram constrangidos pelos clamores das mães que estavam em desespero pela morte dos seus filhos. Jesus escutou o clamor silencioso do coração da viúva de Naim e se dirigiu para a porta da cidade. Foi um encontro interessante no portão da cidade. De um lado, uma procissão com Jesus à frente. Era a procissão da vida, da cura, do bem-estar. Do outro lado, a procissão do cortejo fúnebre, que se aproximava chorando do portão da cidade. Quando esses dois encontros, quando essas duas multidões se encontraram, a vida superou a morte. E ali Jesus procedeu à ressurreição do filho da viúva de Naim. E a alegria tomou conta de todos e aquelas duas multidões se tornou uma multidão só, louvando e glorificando o nome de Deus. Isso nos mostra que Deus cuida de todos nós, mesmo quando nós não sabemos pedir. As duas mulheres, aqui Elias procedeu à ressurreição do seu filho, e a mulher que o profeta Eliseu ressuscitou o filho, essas mulheres clamaram, elas souberam pedir, mas a viúva de Naim não sabia como pedir, não sabia nem a quem recorrer. E Jesus foi até o encontro dela para dar-lhe a bênção da ressurreição, mostrando que quando nós não sabemos pedir ou nos sentimos indignos para pedir, mesmo assim, Deus olha para a nossa necessidade e Ele toca em nossa vida, Ele toca em nossos filhos e nossos entes queridos, e Ele traz a bênção para a nossa família. Há uma história falando de que um pastor disse o seguinte: eu estou certo, disse aquele pastor, e jamais me esquecerei daquela cena que eu vi ali nas montanhas da Índia. Ele dizia: eu vi um cortejo fúnebre. Na frente ia o pai e a mãe, chorando muito. Atrás iam as pessoas levando numa rede uma jovem de 16 anos que havia morrido afogada numa lagoa. De vez em quando, os pais paravam aquele funeral, colocavam aquela rede no chão e eles se debulhavam em lágrimas. A mãe chorava, acariciando o rosto e o cabelo da filha, chorando muito em desespero. Aquele pastor disse: eu nunca vou me esquecer daquela cena, porque ali estavam pessoas que não tinham nenhuma esperança da ressurreição, não tinham nenhuma esperança em Jesus, porque eles não acreditavam em Jesus, não tinham a esperança de uma manhã gloriosa, estavam infelizes, porque para eles ali estava o final sem nenhum desfecho feliz no futuro. Ele disse: nunca vou me esquecer da falta de esperança que Jesus faz na vida de uma pessoa. A vida sem Jesus é um vácuo, sem esperança, um enigma desconcertante, um insolúvel mistério. A ressurreição coloca a esperança após a morte. A pessoa descansa no Senhor, mas descansa com a esperança no coração. Vai abrir os olhos na manhã da ressurreição. E Ellen White diz que a pessoa vai acordar com o último pensamento que teve ao descansar. E Jesus então vai mostrar que Ele tem poder para vencer aquilo que motivou a morte da pessoa. Ellen White, no livro Grande Conflito, página 482, ela escreveu o seguinte: aqueles que no juízo forem achados dignos terão parte na ressurreição do justo. Disse Jesus: os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro vão ressuscitar na ressurreição dos justos, porque serão iguais aos anjos, porque são filhos de Deus, e sendo filhos de Deus, são filhos da ressurreição. Lucas capítulo 20, versos 35 e 36. Os que haverem ou houverem sido dignos, forem achados dignos pelos livros do céu, esses participarão da ressurreição
no dia que Jesus voltar pela segunda vez a essa terra. Vamos crer nessa mensagem, vamos crer nessa promessa gloriosa, porque ela serve para todos, para os que ficarem vivos e para os que descansarem no Senhor. Ter essa esperança é a coisa mais linda do mundo. Quem não tem essa esperança morre em desespero. A secretária de Voltaire, o grande ateu francês, ela disse: nunca mais eu quero estar perto de uma pessoa que não acredita em Jesus e nem na ressurreição. Ela diz: Voltaire era um ateu, não acreditava em Jesus e morreu numa extrema agonia. Nunca mais eu quero estar perto de uma pessoa que morre e não crê em Jesus. É desesperador. Eles não têm no que se apegar. Por isso, ter Jesus na vida é uma vantagem muito grande. Traz esperança para a ressurreição. Que Deus nos abençoe. Obrigado, Senhor Deus, porque esse milagre da viúva tendo o filho de volta foi maravilhoso. As pessoas ficaram felizes, as pessoas louvaram o teu santo nome. E na manhã da ressurreição, o Senhor também vai receber muitas glórias, porque o Senhor vai dar vida àqueles que partiram, àqueles que descansaram, crendo em Ti. Obrigado por essa esperança. Em nome de Jesus, acreditamos e pedimos e cremos. Amém. Deus abençoe. Cada lição é uma esperança colocada em nosso coração. Deus abençoe, que nossa fé aumente no poder de Deus. Fique com Deus. Tenha uma excelente terça-feira na presença do Senhor. Obrigado.